Conexão SP Varias. Agora eu não falo mais, agora é com você. Não, com certeza, acho que você pincelou bem, né, essa questão que você passa realmente a ter ali, toda essa questão da produção da música pautada mesmo, né, na questão de uma commodity, ou seja, você produzir pensando em um mercado consumidor, né, então, ou seja, quando a música se torna uma commodity, a própria produção, ela passa a ser pautada por certas regras de mercado, quer dizer, você vai ter ali músicos que vão continuar compondo e produzindo muitas coisas que vão ter um valor de uso, para pensar nos termos marxistas, né? Olha, eu gosto de ouvir, olha que legal essa música que eu compus, mas não necessariamente ela vai ter um valor de troca, porque não necessariamente vai ter um público que vai gostar desse tipo de música para comprar. Né? Sim. Agora, o que eu acho bem interessante, que há essa discussão mais recente, mais enfim, moderna, né, no sentido, Sim. é que a música ela estaria passando por um processo de descomoditização. Então, ou seja, nós apresentamos aí no começo do programa as noções de commodity, né, discutimos um pouquinho ali você acabou de falar, né, sobre a questão mesmo do surgimento da indústria fonográfica e realmente a música como uma commodity já no século XX, mas aí a gente passa a ter, no século XXI, uma nova tecnologia que é o quê? O digital. Então, ou seja, ninguém mais compra música. Você vai, por exemplo, você vai no YouTube, você ouve uma música, você não pagou por aquilo. Sim. Né? Aí você pode falar Carlos, mas já existiu o rádio, você também não pagava, é verdade. O rádio, de certa forma, ele antecipa essa tendência. Não, mas há uma Não, mas espera aí, mas tanto no rádio quanto na TV, quem paga são os patrocinadores. Não existe rádio e TV sem patrocínio. Eu concordo, Alguém paga sempre. Mas quem está consumindo não paga. Sim, de fato. Né? Quem está, alguém está bancando. Alguém está bancando, alguém está, enfim, colocando dinheiro de uma outra forma, ganhando dinheiro de uma outra forma, né? Mas, ou seja, o consumidor, a pessoa, o público que ouve o rádio, não está pagando para ouvir o rádio, é gratuito. Televisão então, também. Só um parênteses aí. Só um parênteses. Nesse sentido, não é uma troca da venda da commodity? Porque, por exemplo, se o ouvinte do rádio ou o espectador da TV não está pagando pela música, porque, né, quem está pagando é o patrocinador, só que o patrocinador está querendo vender produto para aquele espectador, para aquele ouvinte. Então não é uma troca aí, Aí já seria quando a realidade das práticas econômicas superam completamente as definições da teoria. Ou seja, se a gente for tentar explicar isso pelo marxismo clássico, não encaixa mais. Não encaixa mais, porque querendo ou não, eu estou consumindo algo, mas eu não estou pagando. Né? Então, ou seja, foge completamente da noção clássica, né? De consumo de commodities do Marx. Foge completamente. Foge completamente. Não deixa de ser uma troca, né? Uma troca de produto. O que acontece é o seguinte, é um pouco daquilo que acontece. Quem vira o produto nesse caso é o próprio consumidor, porque depois o dono da rádio fala, olha, eu tenho um share de audiência de 100 mil pessoas, ele apresenta aquilo para as empresas e vão falar, opa, vamos investir, fazer propagandas, porque eles têm, enfim, Então, ou seja, mas o fato é, eu estou recebendo um serviço de forma gratuita. Eu tenho um serviço de entretenimento, eu não pago nada por ele. Então, isso é uma forma moderna da economia, né, dita moderna, que foge completamente a essa discussão teórica do marxismo clássico, porque eram práticas econômicas que não existiam naquela época. Então, daí a chegar no... O copyleft, né? Copyleft. Aí chegar no copyleft da internet ficou fácil, porque o espectador, o ouvinte, já não estava pagando mesmo, né? Ele já está acostumado a ouvir, se divertir, se entreter sem pagar, né? Sim. Mas, não podemos esquecer, consumindo, indo atrás do produto que o patrocinador está ali. Sim. A grande diferença é que hoje, com o streaming e mesmo com o YouTube, a pessoa pode escolher, tem uma música que eu quero ouvir, então eu vou procurar essa música, eu vou ouvir essa música. O máximo que eu vou ter ali é o quê? É uma publicidade,
Aí, se eu não quero ver a publicidade porque eu não gosto, eu pago pelo serviço, eu assino, aí eu tenho acesso a toda essa quantidade de músicas. Sim. Então você vê também como é interessante que isso foge da análise econômica, por exemplo, seja também do liberalismo clássico, ou seja do marxismo, que é o quê? Isso. Eu ouvir uma música por mês ou ouvir 50 milhões de músicas é o mesmo preço. Sim. Então, ou seja, você vê que é interessante que é uma nova forma econômica que foge completamente das definições clássicas. Né? Mesmo a esquerda encontra dificuldades em explicar melhor a respeito. Sim, porque aí vai falar, mas é o capitalismo. Para lá, mas para definição do Marx, isso não é capitalismo. Capitalismo para o Marx não é essa definição. Pois é. Agora, pontuando melhor, então, a descomodização da música. Então, vamos aprofundar mais um pouquinho agora. Vamos aprofundar nisso. Então, quer dizer que ela estava até então comoditizada, era realmente um commodity indiscutível, né, no século XX, né? Acho que nenhum economista vai dizer que não, né? Isso é fato. Com certeza, né? Isso é um consenso. É que eu gosto de separar fato, consenso, de opinião. O que é consensual, o que é fato histórico e indiscutível, acabou. Né? Então é isso, né? Porque isso de fato aconteceu materialmente. Então, tudo bem. Então, aí, o que começou a acontecer já em finais do século XX para o XXI? A gente tem o surgimento, né, dos arquivos digitais. Napster, que deu aquele problema todo com Metallica, que a pessoa podia fazer o download, ou seja, se você faz o download, não é mais uma commodity, não tem mais preço. A definição marxista, né? O Metallica entrou de pau na época, eu lembro. Processou o Napster acabou por conta do Metallica, né? Porque tomou um processo e aí nisso o Napster acabou. Né? Então, a partir daí, a gente começa a ter gradualmente uma descomodização da música. Sim, no sentido, talvez, claro que isso sempre é discutível, mas, por exemplo, no sentido mais da definição marxista, sim, porque ela deixa de ter um preço. Então, ela não é mais uma commodity porque ela não tem um preço. Então, no sentido, enfim, da teoria marxista, ela não é mais uma commodity, porque não tem mais um preço. Mas, se a gente for analisar, por exemplo, talvez do ponto de vista mais antropológico, da forma realmente como as pessoas se apropriam, né, de uma mercadoria, atribuem significados, né, é claro que, e aí eu abrindo um parênteses, eu também estou pensando essa questão da percepção musical. Por quê? Há nessa questão, que os autores ainda há pouco falaram, eles se atêm muito à questão econômica, há uma questão de transformação de perspectiva. Por exemplo, antes você comprava um álbum, seja um LP e um CD, e você ouvia aquele artista com uma certa atenção e por um certo período de tempo. Eu não vou também dizer que, não, a pessoa ouvia ali, sabe, praticamente fazendo um exercício de leitura, de notação musical, não. Isso já tinha gente que comprava um disco para dançar, outro que comprava um disco para ouvir com os amigos, outro para tentar tocar as músicas ao mesmo tempo, outro, enfim, para colocar no seu salão de beleza, para ter uma música ambiente. Então, esse sentido mais antropológico, com certeza, você já tinha essa ressignificação e essa transformação dos bens em diversas possibilidades. Isso com certeza já existia. A produção musical passa a ser orientada pelas grandes categorias de streaming, né? Quer dizer, se quem liderou isso, quem liderou a música, quem levou adiante a história da música ocidental no século XX, se foi a indústria fonográfica, no século XXI, quem está, vamos dizer assim, detendo a música, tomando posse, né, do direcionamento, né, da massa, né, de produção musical no mundo, né, são as plataformas digitais, que por trás delas existem grandes corporações, né? Sim. Eu acho que realmente o que vai ser fundamental também nessa questão do ouvir música é que aí você passa a ter realmente os serviços de streaming, ou seja, a pessoa não paga mais pela música, né? Você paga no máximo uma assinatura caso não queira ouvir publicidade, então Sim. Fica naquela lógica que você tem uma... E aí essas empresas não vendem mais músicas, porque elas não estão vendendo uma unidade, um álbum, elas vendem uma experiência musical. Isso é a definição do presidente
de uma das grandes empresas de streaming. Não vou dizer o nome, porque, enfim, não estão pagando a gente, né? Não vou divulgar a marca, né? Se caso eles queiram, eles podem patrocinar o canal. Opa! Mas o fato, ele deu essa definição. Ele falou assim, olha, nós vendemos, o nosso produto é uma experiência musical. Então você vai ver nesses streamings, né, nesses aplicativos de streaming, eles têm ali playlists, que é o quê? Playlist para a corrida, playlist para musculação, a playlist para a festa com os amigos, playlist casa da praia. Então, ou seja, eles vendem uma determinada experiência musical. Não é mais um certo artista com uma certa concepção, com um álbum conceitual. Não. É uma experiência musical. Então, seja músicas que foram selecionadas por curadores e também por uso de algoritmos, né? Sim. Que vão falar, olha, para esse momento de lavar louça, essa é a melhor playlist. Para momentos de corrida, essa é a melhor playlist. Começou a surgir também no século XXI, que não existia isso, artistas, normalmente artista pop, mesmo banda de rock, que se tornaram famosas, com bilhões de visualizações no YouTube, né? O YouTube é de 2005 para cá, né? Sim, 2006. Que surgiram exclusivamente no YouTube, não existiam como artistas antes de, nem eram sequer contratados em nenhuma gravadora. Uhum. Não, né? Eles correm o risco de no futuro, nesse caminho que você estava falando agora, eles correm o risco de no futuro não existir sequer, nessa perspectiva que você falou agora, né? Esses artistas sequer existirem como tais, ou seja, eles serão apenas... Porque, veja bem, como não tem mais ficha técnica, ninguém mais lê ficha técnica, ninguém sabe mais quem gravou o que dentro de um CD, que não tem. Por exemplo, o meu CD está lá no CD Baby, eu entro lá, está lá, CD Suites, Wesley L. César. Sim, mas cadê a ficha técnica? Tem ficha técnica, eu fiz. Uhum. Mas o CD Baby não apresenta, e nenhum streaming vai apresentar. Então, o garoto novo que está chegando, ele vai lá, vai ouvir, ele nem sabe, de repente, que é o nome do cantor. Ou da nem cantora, sabe. Não sabe nada, não sabe nada. Então, corre o risco de nem, vamos dizer, existir mais os grandes mitos da música, os ídolos, enfim, porque ainda temos uma Beyoncé, né, tem a menina brasileira aqui, a Anitta, que está fazendo sucesso no mundo inteiro e tal, quer dizer, no mundo inteiro, dentro dos limites geográficos, né? Mas ela está indo, ela está avançando, está avançando. A América do Sul ela já pegou. Então, América Latina. Então, o que acontece? No futuro, então, esses artistas que vão surgir do YouTube, sequer saberemos os nomes deles. Esse que você colocou agora, Lely, é um ponto importantíssimo, fundamental. Por quê? Com essa questão da descomotização, acaba a competição. Porque antes, por exemplo, você tinha ali, saiu o disco novo do Kiss. Opa, disco novo, tem um encarte, ele custa o dobro. E a pessoa ia lá e comprava. Então você tinha também uma noção de competição entre os produtos musicais que saíam. Hoje em dia, não. É colocar no serviço de streaming, todo mundo ou vai ouvir gratuitamente e ouvir a publicidade ou vai pagar R$ 9,90. Então, ou seja, isso acaba com a competição. Isso também, como você falou, olha, ouve a playlist, o jovem está ali ouvindo com o celular, acabou essa questão de quem está fazendo isso, quem não está, você não sabe mais. Agora, então, se torna fundamental para o artista, né, que trabalha com expressão musical, não vou nem falar música para não entrar nas controvérsias, mas como expressão musical, com fazer sonoro, torna-se fundamental para ele o quê? Ele se tornar uma certa celebridade pública por meio de redes sociais para ser conhecido. Porque aí o que vai levá-lo a ser conhecido do público não é necessariamente o trabalho musical, uma vez que ele está ali imerso a uma imensidão de outros produtos. Vai ser o quê? A performance dele em redes sociais.